Prosseguindo no estudo de História da Igreja, página 23. Bom, eu vou colocar agora para vocês um dos primeiros confrontos, vou falar de Constantino com um anabatista. Esse livro aqui que eu vou fazer essa leitura agora é um livro interessante. Ele foi escrito próximo do ano 430, 440, e é um historiador que a Igreja Católica não gosta muito dele não, porque ele contou muitas histórias sobre os novacianos, né? Esse grupo que a Igreja Católica chamava de novacianos, que era um grupo anabatista, na verdade, tá ok? Então ele escreveu uma enciclopédia de história da Igreja, tá ok? Com 7 volumes. Eu coloquei para vocês da semana passada, eu sei que é difícil vocês lerem isso tudo, né? Mas eu coloquei na semana passada algumas obras de Sócrates de Constantinopla. Então hoje eu vou colocar desse outro autor chamado Sozômeno, tá bom? Que ele conta mais sobre igrejas anabatistas, tá ok? Então depois eu vou colocar todos os volumes lá da obra dele para vocês poderem consultar. Bom, ainda no ano 325 da era cristã, ou seja, Constantino está organizando essa igreja, fez esse concílio para já estabelecer algumas doutrinas, entre elas a pior é essa doutrina da invocação ao mundo dos mortos. Tá bom? E eu comento aí, o historiador Constantino, o item 9, Constantino convoca o anabatista Acésios. Não dá para contar a história de todos os anabatistas, irmãos, mas são muitos. Mas na história, a Igreja Católica e as igrejas protestantes ocultaram a história desses homens. Por isso que todo católico, todo protestante, eles são comprometidos com o mal, irmãos. Porque senão eles contariam a história verdadeira. Porque quando você decide ocultar uma verdade, você está defendendo o mal. Está defendendo a mentira. A verdade ela tem que ser dita integralmente, tá ok? Então, seja católico, seja protestante, eles podem até não ter falado por um momento de ignorância, mas o que eu sempre digo para vocês também, no juízo final não existe aquela figura, né? Como eu digo, que eu criei do herege inocente. Alguém chegar no juízo final, eu preguei essa heresia porque eu acreditei nos papas, acreditei nos padres, acreditei em Lutero, acreditei em Calvino. Não existe herege inocente. Não existe herege inocente. Se ele falar, eu sou um herege inocente, Deus, dá para me livrar aqui desse juízo? Não existe herege inocente. Tá bom? Então vamos ver a história da convocação desse Acésios. Página 23. O historiador Hermas Sozômeno, que viveu de 375 a 447. Sozômeno descreve uma convocação do imperador ao ministro anabatista novaciano. Veja, eu sempre chamo anabatista porque a Igreja Católica foi dando o nome para dizer isso era uma seita, novaciano, mas na verdade era a verdadeira Igreja de Jesus que não quer adotar as doutrinas católicas. Nesse momento, tá bom? Do credo niceno, como eles chamam, o destaque foi que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá ok? Bom, da obra desse Sozômeno, do livro 1, eu destaquei aí o capítulo 22. O título do capítulo diz: Acésios, bispo dos novacianos, tá bom? Aqui leia-se anabatistas, é convocado pelo imperador para estar presente no primeiro concílio. Conta-se que o imperador, movido por um ardente desejo de ver restabelecida a harmonia entre os cristãos,
convocou a Césius, bispo da igreja dos Novacianos, para o concílio. Agora você pensa o que significava uma convocação do imperador. Praticamente você não podia dizer não. E aqui uma pausa já para explicar a vocês. Como todos os anabatistas, como a Assembleia de Deus hoje, nós defendemos que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e foi um anabatista que primeiro usou o termo trindade, que foi Tertuliano. Então as igrejas anabatistas acreditavam na trindade. A Igreja Católica usa essa doutrina de maneira errada, como eu disse para vocês. Primeiro, para não dizer que o monoteísmo é um dogma. E segundo, para defender que Jesus Cristo, como Deus eterno, morreu na cruz. Tá bom? Eles usavam para isso. Mas os anabatistas, no caso os novacianos, eles simplesmente pregavam que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, a princípio, isso não gera perseguição para eles. Tá bom? A perseguição vai surgir mais por causa do batismo de recém-nascido, que aí vai ser cerca de 90 anos depois, Agostinho de Hipona que vai decretar a morte dessas igrejas e vai usar o exército romano para matar essas igrejas. Tá bom? Para vocês verem que esse homem não tem chance dele ser cristão. O homem é matador de cristão. Tá bom? Então, Constantino ele não entendia nada de nada. Provavelmente são aqueles bispos pagãos, tá bom? Que estão dizendo para Constantino, olha, tem que convocar, tem que exigir que eles participem, tá bom? Só que a questão do batismo de recém-nascido não foi tratada. E Constantino vai questionar eles, por que vocês não participam. E aqui já fica um testemunho interessante. A Igreja Católica oculta isso. Mas veja o que ele vai dizer para Constantino. Pois bem, então convocou ele para o concílio, pôs diante dele a definição de fé, da trindade. Tá bom? Isso é chamado principalmente o credo niceno, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A definição da fé e da festa, que já havia sido confirmada pelas assinaturas dos bispos, e perguntou se ele poderia concordar com isso. A Césius respondeu que a exposição deles não definia nenhuma nova doutrina e que ele concordava com o sínodo e que desde o início mantinha esses sentimentos com relação à fé e à festa. Por que então, disse o imperador, você se mantém distante da comunhão com os outros se você tem a mesma opinião que eles? Bom, lembre-se, esse imperador para mandar matar é fácil, porque eles vão continuar perseguindo. E aí o bispo anabatista responde. Ele respondeu que a dissensão irrompeu primeiro sob Décio, entre Novatius, que é novaciano, e Cornélio, que era o bispo de Roma, e que ele considerava tais pessoas indignas de comunhão, que após o batismo haviam caídos naqueles pecados. Quais pecados? Presta atenção. Que as Escrituras declaram ser para a morte. Qual é o pecado? Adorar o demônio. Tá bom? E cita 1 João 5,16. Pois a remissão desses pecados, ele pensou, dependia apenas da autoridade de Deus e não dos sacerdotes. O imperador respondeu dizendo, ó Césius, pegue uma escada e suba sozinho ao céu. Bom, você pode ler, isso aqui foi uma parte do capítulo, não dá para trazer tudo, senão a leitura seria muito longa. Como eu disse, é uma enciclopédia de 7 volumes. Tá bom? Então, ele até comenta, Sozômeno comenta que ele falou isso ironizando o anabatista. Ok? E nós veremos aí que terão outros casos, em que ele e depois os filhos dele perseguem os anabatistas, convocam os anabatistas e não aceita que os anabatistas fiquem separados da Igreja Católica, porque ele, Constantino, quer fazer uma igreja só. Ele não quer divisão no cristianismo. Não é que ele entendesse de doutrina, ele não entendia nada de doutrina. Mas vocês se lembram que eu sempre falava para vocês que os sacerdotes pagãos,
eles eram os responsáveis pela perseguição aos cristãos no Império Romano. Agora, quem é responsável pela perseguição aos cristãos? Os mesmos sacerdotes pagãos, só que agora servindo na Igreja Católica. E o que vai acontecer a partir disso, irmãos, é que muitos dos sacerdotes pagãos, quando eles perdem o trabalho e o ganha-pão deles, o que eles fazem? Eles viam que Constantino continuava servindo o demônio. Então, eles pegam e entram para a Igreja Católica também, porque os templos pagãos vão esvaziando. Tá ok? Então, muitos deles entram para a Igreja Católica. Então, ele, junto com Eusébio de Cesareia, com esses homens que eu disse para vocês, não dá para acreditar que homens que comeram coisas sacrificadas ao demônio, que esses homens não fossem agora possuídos pelo demônio. Tá bom? Eles não eram só oprimidos, eles eram possuídos pelo demônio. Então, certamente eram eles que estavam falando com Constantino. Como nós veremos até na história, por exemplo, da Assembleia de Deus, quando chega no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre foram perseguidos pela Igreja Católica. Bom, nós veremos a história, né, do que fizeram com eles e como Deus deu testemunho glorificando eles. Ok?